boa tarde a todas, a todos os presentes. É uma vez mais um enorme gosto estarmos aqui. Quero agradecer antes de mais ao painel que aceitou o convite para estar aqui também hoje presente. Este é um momento muito especial porque é na prática o último momento da Assembleia de Pensamento, das muitas que se fizeram ao longo deste projeto, de todo o projeto que começou há 2 anos, precisamente, em janeiro de 2023, em Lisboa, num momento idêntico a este, que lançou o repto inicial das premissas que vieram a dar os projetos do Fertile Future. Portanto, 2 anos envolvidos e é um gosto estarmos aqui para encerrar também este projeto. Aqui hoje vamos ter 3 desses 7 ateliês que estiveram em Veneza e o que vamos tentar fazer hoje são apresentações intercaladas para não termos discursos de arquitetos a falar para arquitetos, portanto vamos falar desta forma posicionada, portanto vamos começar precisamente com o Pedro, que representa aqui o ateliê Ponto Ateliê. Nós chamámos a isto memória líquida porque no fundo falava de vários tempos, falava de um tema bastante atual, mas que ao mesmo tempo era um tema que já andava a transformar o território da Ilha da Madeira há uma série de anos, a transformar de uma forma bastante agressiva, mas ao mesmo tempo também a transformar pelas ações todas que foram sendo tomadas em resposta a esta agressão, neste caso a agressão da água perante o território. E começámos logo com esta ideia da memória, porque no fundo as ações que foram feitas, o processo do laboratório começámos a concentrar bastante nas ribeiras do Funchal, que no fundo eram os que tinham o maior impacto visível, tanto de danos humanos como físicos no tecido urbano da cidade, e importava-nos perceber como é que tinha sido a história destes eventos tempestivos, nos casos das aluviões, como é que eles tinham ido transformando a cidade e quais foram as ações que foram sendo tomadas. E no fundo interessava-nos a memória para irmos percebendo ao longo do tempo, para além do que estávamos a perder com esta ação agressiva da água, mas ao mesmo tempo com as decisões tomadas, e daí eu dizer que a arquitetura era importante ser chamada para esta discussão, não só a arquitetura, mas a arquitetura também para este desenho comum da cidade. Depois desta ideia da memória e do passado, mostrávamos um mapa que são estas manchas, no fundo são as manchas do alagamento, não são ruas, nem é propriamente o caudal da ribeira, é as manchas de alagamento quando a água transbordou o limite do vale de cada ribeira. Para trás. E aqui uma fotografia de um desses eventos, do 20 de fevereiro, que quando a água transbordou o limite da ribeira e alagou a cidade. E depois a resposta, que nós chamávamos o apagamento. No fundo era uma fotografia aérea, um ortofotomapa, em que se apaga a presença da ribeira porque ela deixou de fazer parte da cidade e passou a ser uma conduta. Esta fotografia é tirada exatamente do mesmo sítio que esta. Ou seja, aqui enquanto a cidade ainda se chegava à ribeira e participava dela, aqui como resposta à catástrofe foi feito uma espécie de encanamento da ribeira, a ribeira deixou de ser ribeira, passou a ser uma conduta, com estes contrafortes, com estes pilares, e que se prevê o caminho será fechar a ribeira e passar a ter uma via por cima, aliás, como já foi feito numa outra ribeira da cidade. E no fundo começamos a canalizar as ribeiras todas, elas deixam de fazer parte da cidade. Neste momento, estas avenidas que eram desenhadas pelas ribeiras são os principais acessos à cidade do Funchal, que são apenas acessos viários, deixaram de fazer parte, acabaram por não ser elementos de conexão da cidade, mas passaram a ser elementos divididos da cidade. Nós temos 5 impactos principais que de facto contribuíram para este estado atual de uma parte muito significativa dos nossos ecossistemas aquáticos e que foi desde logo o povoamento. Não podemos esquecer que as ilhas estavam aqui isoladas no meio do oceano e que ao longo da sua história muito recente foram povoadas. A chegada do homem, o início das atividades humanas, a desflorestação,
a introdução de espécies exóticas nestes sistemas, a agricultura e a agropecuária em particular, e mais recentemente os fenómenos climáticos que assistimos e que estão em parte também na base daquilo que se falava há pouco, nos eventos catastróficos associados com o aumento de caudal em situações torrenciais em ribeiras. Tudo isso também tem um impacto muito significativo. Eu vou-vos aproveitar para dar alguns exemplos de onde é que isto se manifesta, como é que vemos este tipo de alterações. Volto a São Miguel e na Lagoa das Furnas, e quando olhamos para a paisagem, que obviamente que tem que ser uma paisagem equilibrada entre a atividade cultural, humana e o ambiente natural, e é nesse equilíbrio que é preciso gerir, digamos assim, estes ecossistemas, mas aquilo que nós vemos hoje não é nada do que era. Volto à ideia de Gaspar Frutuoso, no tempo antigo é que era bom, porque já em 1600 ou em 1500, finais dos 500, já tudo estava desflorestado, já não existia praticamente vegetação natural nenhuma. E o que nós vemos é, um outro colega diz que São Miguel é um laboratório de ensaio de pragas. E, portanto, tudo aquilo que vendemos ainda a turistas como um local pristino, imaculado, livre de pressão humana, isso não é verdade para a maior parte das ilhas, e em São Miguel em particular. Tudo isto foi modificado, alterou-se a vegetação, alterou-se os usos de solo. E isso reflete-se na qualidade das lagoas. E, finalmente, um quadro geral que vem pôr, costumamos dizer, a cereja em cima do bolo, no topo do bolo, que trabalha em sinergia com tudo isto, infelizmente vem agravar tudo aquilo que já tínhamos antes, que são os fenómenos de alterações climáticas, nomeadamente o aquecimento global, mas não só, esse regime torrencial que há pouco se falava aqui relativamente às ribeiras, essa heterogeneidade temporal da distribuição da água, da precipitação, os fenómenos torrenciais, e que já existem e que estão nas ilhas, fala-se muito a nível mundial, ultrapassarmos limiares de 1,5, 2, 3 graus acima do período pré-industrial, já estão nas ilhas. Se nós formos olhar para os gráficos de temperatura em São Miguel, nós verificamos que a partir de 1985 aproximadamente, temos uma anomalia positiva, quer na temperatura, quer também na precipitação. E na precipitação, acima de tudo, na irregularidade da precipitação. Naquele gráfico que está ali abaixo, foi feito a partir de dados de jornais recolhidos desde 1860 aproximadamente, quando há os primeiros jornais diários, e recolha os dados de precipitação, foi possível reconstruir a precipitação em São Miguel. E o que queríamos fazer passa basicamente por ter a consciência que o nosso papel enquanto dois arquitetos de Faro que iriam participar numa exposição em Veneza teria pouco ou quase nenhum impacto real, ou seja, a nossa capacidade de alterar quer que fosse desta realidade era muito diminuta. Então acabámos por decidir que a única coisa que poderíamos de facto fazer seria denunciar esta problemática através de uma estrutura que de alguma forma se assemelhasse a um aqueduto, ou seja, um aqueduto temporário, um aqueduto falso, que se apresenta ao longo do território em ruínas, ou seja, evidenciando o facto desta distribuição da água não estar a ser feita da melhor forma. E fizemos, sobretudo, com a exposição que agora está aí patente, sobretudo com base em um conjunto de desenhos, numa grande maquete e de algumas imagens 3D que ilustravam exatamente isso, ou seja, de que momentos de uma ruína, de um aqueduto que nunca existiu, que começa exatamente na barragem de Santo André e que vai atravessando todo o território do Rio Mira até que chega à zona do litoral e à zona onde estão os portos, que neste caso simbolizariam os acionistas destas empresas de exploração agrícola, e evidenciando assim exatamente aquela que era a problemática. O que eu trago aqui é resultado de um trabalho desenvolvido há 15 anos na Ilha Graciosa, quando eu coordenei o inventário do património imóvel dos Açores. O que vamos ver aqui é o que resistia há 15 anos de uma situação, de uma arquitetura infraestrutural
que foi construída entre os finais do século XIX e a segunda metade do século XX, porque a partir dos anos 60 do século XX, nada disto, isso existe, mas nada disto praticamente era já funcional. Portanto, nós estamos a fazer aqui uma viagem ao passado. No que respeita aos bebedouros, os mais significativos em termos tipológicos são aqueles que correspondem a um modelo difundido na ilha nos meados do século XX e que se situam sempre junto à estrada. Este parece ser uma banheira, num recesso semicircular, morado e pavimentado. O bebedouro é construído em betão moldado, tem um formato semelhante a uma banheira e apresenta um frontal rematado em curva, revestido a azulejos brancos, expressando deste modo a preocupação com a higiene e a saúde pública e fazendo uso de materiais e técnicas corretos da época. Quanto às estruturas de caráter doméstico, ou seja, aquelas que aparecem na arquitetura da habitação, poderá referir-se que as águas das chuvas que caem no telhado da casa voltado para o tardós são recolhidas numa caleira normalmente aberta na parede e conduzidas através de uma conduta para uma cisterna que se encontra situada em frente à parede, no logrador traseiro da habitação. Isto é, a caleira que transporta a água para a cisterna. Esse sistema doméstico surge com frequência na Casa Rural Graciosense, a qual tem por regra uma cisterna enterrada no seu tardós, alimentada principalmente pela água recolhida numa parte do telhado. Uma vez mais, a captação e armazenamento da água são um fator essencial, neste caso ao ponto de levar a ocupação do reduzido logrador traseiro das habitações com uma cisterna, como se vê aqui. Em síntese, a Graciosa, onde existe também uma fonte de água termal que deu origem a uma pequena estação termal, as Termas do Carpacho, é o paradigma de uma ilha que, face aos fracos recursos de água, desenvolveu sistemas destinados à sua captação e armazenamento, criando deste modo estruturas que não são comuns nas outras ilhas do arquipélago e que justificam a sua relevância como tema no domínio do património arquitetónico. A gigabateria é um sistema extremamente sofisticado de produção de energia, dos maiores sistemas de eletroportadores dos últimos 25 anos na Europa, que assenta em 3 obras gigantes de engenharia, que são estas 3 barragens, elas produzindo 3 albufeiras, e estas duas destas albufeiras estão conectadas por um grande tubo, uma conduta bastante grande, que atravessa uma montanha e que vence uma cota de 300 metros. O que acontece, e o motivo pelo qual é chamado uma gigabateria, é que quando o preço da energia está baixo, ativam-se as turbinas na albufeira de baixo, que bombeia a água para a albufeira de cima e, portanto, que cria uma reserva de água, que no fundo é uma reserva de energia, para quando a energia é necessária ou se pode vender a um preço mais elevado, volta para baixo e a turbina é novamente ativada, não para bombear, mas sim para produzir energia. E, portanto, isto, no fundo, o nosso ponto de partida neste projeto foi perceber, íamos um pouco, primeiro perceber este sistema que nos demorou algum tempo a entender, porque vem mais do campo da engenharia. Ele é bastante simples, mas, portanto, é muito complexo do ponto de vista territorial, porque é uma coisa que não se vê, está escondidas tudo. As únicas estruturas que se vêem são as albufeiras e as barragens que estão em sítios relativamente remotos. Mas ao mesmo tempo que nós começamos a trabalhar aqui, o Álvaro já tem vindo a trabalhar, é consultor neste processo de construção das albufeiras, do impacto da paisagem, e tem vindo a trabalhar com algumas pessoas nesta região, e nós fomos fazendo bastante trabalho de campo com o Álvaro, e enquanto nós percorríamos aquela paisagem, tornou-se muito óbvio uma outra arquitetura da água, que eu acho que está ligada a esta apresentação que nós tivemos antes, que tem a ver com todas umas micro-arquiteturas ou pequenas arquiteturas que pertencem a um tempo de uma pré-modernidade, de contenção e de consumo de água, e que achávamos nós, ou estávamos interessados em perceber de que forma é que conviviam com esta grande infraestrutura, de um grande investimento feito também ele associado à água. Para nós, como eu expliquei um bocado, como vínhamos de um processo do tal gabinete da cidade, que era esta investigação cartográfica sobre o Funchal, depois pegar nessa bagagem e poder aprofundá-la mais sobre o tema da água e diretamente sobre as ribeiras, era por si só uma nova oportunidade de paragem e de estudo, que automaticamente foi influenciando do ponto de vista prático, a nossa prática da arquitetura, ou já estava a influenciar. Eu lembro que houve um momento no
no ateliê que tínhamos que apresentar esta ideia e que partia desta visão territorial das várias cotas, e começámos a cruzar isto com a prática do ateliê, ou seja, porque depois de entregar o processo, como foi neste período bastante curto, nós entregámos esta leitura territorial e depois acabámos por continuar a desenvolver estas tipologias. De repente, essa consciência da falta de água, que especialmente aqui no Algarve é mais pronunciada, ganhou força, ganhou nas nossas rotinas, pequenas coisas, não só necessariamente com a água, mas com a própria temática da ecologia. Aqui no Algarve, por acaso, há uns meses atrás, houve uma conferência também da Ordem dos Arquitetos, daqui, que eu, por acaso, não fui, mas mais tarde alertaram que se abordou esta questão da água, e esteve lá o arquiteto Suokai, que fez uma intervenção mais ou menos engraçada, que era em que passou uma manhã a ouvir uma série de especialistas a falar da água e da falta de água no Algarve, e aquilo era uma coisa para arquitetos, e ele às tantas estava bastante frustrado e cansado daquele discurso, e perguntou: mas o que é que eu posso fazer? Eu, como arquiteto, o que é que posso fazer? Fazer menos jardins no Algarve e menos piscinas. Mas disse aquilo, se calhar, de uma forma até pouco educada, talvez, mas mais ou menos engraçado. Eu acho que desde Veneza, enquanto prática, temos ficcionado ainda mais. Acho que Veneza abriu aqui um campo do ponto de vista da forma como nós trabalhamos, em que percebemos, se calhar já estávamos a fazer isto no passado, de ficcionar e de perceber como os arquitetos conseguem, através de desenho, mas também através de texto e da forma como contam histórias, produzem cenários para o futuro, e isso ajuda toda a gente a entender, o mundo pode ser isto. É uma coisa que os escritores fazem, e os cineastas também. Os arquitetos simplesmente fazem-se, talvez, com uma especificidade espacial que vem da disciplina. E, portanto, isso, enquanto prática, temos agarrado isso ainda mais nos últimos 2 anos. E acho que a arquitetura, enquanto pode arranjar soluções, mas também a arquitetura tem esta capacidade de mediação, é uma forma de mediação. Os arquitetos estão sempre a mediar, porque é o ato de projeto, é entre cliente, entre um fornecedor de materiais, entre outras áreas disciplinares. Portanto, é um ato de mediação e de comunicação. E, portanto, nós também podemos ajudar os outros a imaginar, estamos sempre a ajudar toda a gente a imaginar futuros possíveis. Aqui os Açores, ao nível de consumo de água, são ilhas que têm abundância de água, derivado da sua posição geográfica, da morfologia das ilhas. Por vezes somos mais confrontados com dificuldades de captação e distribuição do que propriamente a existência da água. Mais depressa a água causa prejuízos com inundações das ribeiras, mas isso também resulta de nós colocarmos lixo nas ribeiras e construirmos sobre as ribeiras. Qualquer coisa que nunca aprendemos, que não devemos construir sobre as ribeiras, porque a natureza tem forças que o ser humano não consegue dominar. Portanto, acima de tudo, é numa perspectiva muito mais geral, cultural, cívica, de preservação dos bens da natureza. Qualquer cidadão deve ter isso em atenção. Felizmente, hoje em dia, nós temos um olhar para isso muito mais atual, muito mais sensível do que há 1 ou 2 gerações atrás. E eu hoje fico satisfeito também por esta discussão que está aqui a ter, da sensibilidade dos arquitetos e desse papel de mediadores que podem aqui estabelecer, e do trabalho de investigação prévio que eu também percebi que é feito, de reconhecimento do que é o património natural e da implicação que as construções que se fazem, da alteração morfológica na paisagem, têm depois no próprio funcionamento, na preservação dos ecossistemas, da biodiversidade. E isso me parece-me que é um dos caminhos que pode ser útil. Toda essa diversidade, essa apropriação, essa reciclagem do conhecimento ao longo do tempo, a apropriação que nós fazemos, e este resultado de um património riquíssimo que todos nós temos em torno da água. E quem diz da água, diz depois os moinhos que estão associados, e depois também estão associados à produção de cereais, os portos, estes chuveiros militares. E a propósito do inventário do imóvel dos Açores, que é extremamente, foi uma iniciativa e um projeto interessantíssimo e que trouxe muito conhecimento
e que faz com que nós olhemos para estas estruturas com um olhar diferente, passamos a valorizar muito mais esta arquitetura. Daqui também resulta da arquitetura da água uma maior valorização por toda esta cultura, todo este património que não deve ser esquecido, e repensar de que outras formas é que podemos utilizar. Este é um projeto que de facto é difícil de explicar, mas também é muito simples. Trata-se apenas de esculpir uma rede de partilha e é um projeto que se fará sempre assim e continuará sempre assim nas nossas vidas, desta forma horizontal, e muito grata por todas as pessoas que generosamente partilham o seu saber, porque este é o caminho para um futuro mais fértil e mais esperançoso daquilo que venham a ser os lugares que habitamos. Muito obrigada a todas e a todos que aqui estão hoje e que vão continuar connosco.